Saudamos a todos com a paz do Senhor. No estudo de hoje da Páscoa, o nosso tema é Jesus ensina no templo. Hoje, veremos os acontecimentos do 12º dia do mês de Nissan, de acordo com o calendário judaico. Para nós, a terça-feira que antecedeu a morte de Jesus. O primeiro texto relata que na manhã seguinte, os discípulos viram a figueira que Jesus havia amaldiçoado no dia anterior e ficaram perplexos por ela estar totalmente seca até as suas raízes em tão pouco tempo. Isso aconteceu para que todos os que tomassem conhecimento desse fato aprendessem que há poder se orarmos a Deus com fé, crendo que Ele nos responderá. Se aquele que estiver orando tiver algum ressentimento contra outra pessoa, deve perdoá-la. Assim, o Pai o perdoará. Se não quiser perdoar, também os seus pecados não serão perdoados. Marcos 11, de 20 a 26. Ao chegar no templo em Jerusalém, líderes religiosos questionaram a Cristo com que autoridade ou quem havia dado tal autoridade a ele para ensinar e realizar milagres. Ele respondeu com sabedoria e autoridade divina através de uma pergunta sobre João Batista. Como eles não quiseram lhe responder, ele afirmou que também não os responderia. Marcos 11, de 27 a 33. Na sequência, ele pregou para aqueles homens utilizando de 3 parábolas com o objetivo de ensiná-los sobre o reino de Deus: a do pai e os 2 filhos, a dos vinicultores maus e a do banquete nupcial. Todas essas abordagens tinham como alvo mostrar aos religiosos que os valores celestiais eram muito diferentes dos valores humanos. Tudo o que eles necessitavam era fazer a vontade de Deus e não a deles. Mateus 21, de 28 a 46 e 22, de 1 a 14. Os fariseus insistiram em tentar fazer com que, de alguma forma, Jesus tropeçasse. Uniram-se a seguidores do rei Herodes Antipas e fizeram uma pergunta bastante complexa. Na resposta, Jesus teria que confrontar o Império Romano para não negar a Deus, ou vice-versa. Jesus respondeu de forma tão maravilhosa que não aconteceu nenhuma coisa nem outra, deixando-os perplexos. Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, disse Jesus. Depois foi a vez dos saduceus, que não acreditavam na ressurreição, e para prová-lo perguntaram sobre o matrimônio e a ressurreição. Jesus respondeu de acordo com as Escrituras Sagradas. Dessa forma, eles não puderam contestá-lo. Sabendo disso, os fariseus tentaram testar Jesus sobre a lei. Perguntaram: qual é o maior mandamento? Jesus disse: amar a Deus acima de tudo e todos. E o segundo é amar ao próximo como a nós mesmos. Então, Jesus perguntou-lhes sobre o Messias, conforme o Salmo 110, verso 1. Eles não conseguiram responder e, a partir dali, pararam os questionamentos. Mateus 22, de 15 a 46. Jesus passou a pregar para as multidões e seus discípulos, dizendo que eles deveriam obedecer o que os doutores da lei falavam, mas não deveriam agir como eles, porquanto não praticavam o que ensinavam. Também disse: o maior no reino dos céus deve servir ao semelhante. Jesus lamentou por Jerusalém e seus habitantes, porque preferiram matar os profetas e enviados de Deus a se arrependerem de seus pecados. Mateus 23, de 1 a 39. Ao sair do templo, os discípulos elogiaram sua construção, mas Jesus disse que não ficaria pedra sobre pedra. Quando chegaram ao Monte das Oliveiras, os discípulos perguntaram quando aquilo aconteceria. Ele revelou primeiro os sinais do princípio das dores: falsos cristãos, guerras e rumores de guerras, perseguições aos seguidores de Jesus, falsos profetas, multiplicação da maldade e a propagação do Evangelho. Mateus 24, de 1 a 14. Depois, a grande tribulação e a volta de Jesus em glória. Falou sobre a lição da figueira. Representava estar próximo o dia do Senhor e que somente Deus sabe o dia e a hora de sua volta. Também falou sobre o destino do servo bom e do servo mau. Mateus 24, de 1 a 51. Por último, ele disse que o reino dos céus é semelhante às parábolas das 10 virgens e dos talentos. Devemos vigiar, pois não sabemos o dia nem a hora de sua volta. Ele concluiu sua fala alertando sobre o juízo final. Mateus 25,
de 1 a 46. Como cristãos, é fundamental aprendermos mais e mais com os ensinos do Senhor sobre os princípios do reino dos céus. Devemos exercitá-los enquanto vivermos nesse mundo para gozarmos dos resultados da transformação divina em nossas vidas quando estivermos na eternidade, orando com o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Essa, meus amados, foi a terça-feira antes da morte de Jesus. Que Deus nos abençoe.